Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, continuando o assunto educação cristã e qual é a importância da educação cristã na igreja. Hoje nós vamos para a última aula, né? É a aula 11, a última aula sobre esse tema. E eu quero te chamar para vir conosco, olhando o último tópico desse assunto, tá joia? Então vamos lá. Pastor Paulo Rogério, falando de Boston, nos Estados Unidos. Minuto, por favor. Ok. Aula 11. Qual a importância da educação cristã na igreja? O último tópico é capacitar os santos para o desempenho do seu serviço. Então, é, eu lembro que quando criança, adolescente, havia, havia não, existe um hino do Hinos e Cânticos, que é o inário usado pela casa de oração, que diz assim: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a sua devoção. É mais ou menos isso. Há trabalho pronto para todos nós, mas que depende da nossa devoção em realizá-lo. Paulo fala em Efésios 4:12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos nós, salvos, pertencentes ao corpo de Cristo, há um desejo do aperfeiçoamento na palavra de Deus, quer dizer, aperfeiçoamento dos santos, um crescimento espiritual dos santos para a obra que Deus vai designar, um ministério, para que esse ministério sirva para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós como igreja, nós temos a necessidade de sermos edificados. E esse edificados vai depender da obra do ministério. E nós vemos que em Coríntios, Paulo diz: procurai com zelo o melhor dom, para que dentro desse dom haja o seu engajamento em um ministério, para que esse ministério sirva para os outros irmãos e irmãs, o aperfeiçoamento deles e, num todo, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui está a relação entre a teoria e a prática. A finalidade da educação cristã é o serviço, ou seja, capacitar os santos para a missão de Deus no mundo. Te chamou para evangelizar crianças? Aperfeiçoe. Te chamou para a música? Aperfeiçoe. Te chamou para o ensino? Aperfeiçoe. Para evangelista? Aperfeiçoe. Para oração? Aperfeiçoe. Ok? Não se trata apenas de passar conceitos bíblicos e outros. Não. Não é eu vir e contar a história de Davi, de Moisés, é, a história de Jesus Cristo aqui na terra, as, as epístolas de Paulo, não. Isso você vai saber, mas o que Deus pede é além do saber. Você sabe, você passa a ser um agente multiplicador. Aquilo que eu sei, eu passo para o meu irmão ou para a minha irmã, ou para a igreja. Aquilo que eu sei parece muito material, mas quando eu falo eu sei, é aquilo que eu aprendi da palavra de Deus. Eu fui sendo aperfeiçoado. E aí eu tenho desejo,
de passar isso para a edificação da igreja, né? Então, não se trata de passar conceitos bíblicos e outros para que a pessoa simplesmente aprenda e saiba, mas sim que tal processo de ensino e aprendizado conduza ao fazer. Você ensina, não é isso? E o outro aprende. A partir do momento que ele aprendeu, ele passa a ensinar e o outro a aprender, e assim vai, né? Como uma roda, né? Ensinando e aprendendo, ensinando e aprendendo, ensinando e aprendendo. Uma hora eu estou ensinando, outra hora eu estou aprendendo. Uma hora eu estou ensinando, outra hora eu estou aprendendo, né? É o dinamismo do corpo de Cristo, da igreja, né? Saber sem fazer é coisa de fariseu e não de cristão maduro. É, eu sei, mas não faço. Não quer desenvolver, tá muito bom. Jesus diz: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Era a questão dos fariseus. Eles sabiam a lei de ponta a ponta, mas não praticavam. Eis o ponto. Divorciam o saber do fazer. Era isso que os fariseus faziam. Criavam uma lacuna, né, entre o saber e o fazer. É tanto que Jesus, em um momento, chamam eles de sepulcros caiados. Muito bonitos por fora, mas podres por dentro. Inclusive, né, foi a elite religiosa de Israel que levou e incentivou Jesus a ser crucificado. Jesus era o quê? Era um perigo para eles, porque eles sabiam que o Messias iria vir. Eles sabiam que a redenção de Israel viria, mas porém eles ignoraram Cristo por uma visão que eles tinham errada. Eles achavam que Cristo, né, que o Messias viria como um rei, né, como uma pessoa poderosa e tudo. E aí vem uma pessoa simples, que nasceu numa estrebaria, que teve uma vida simples, né, que andava com roupa simples. Então aquilo não cabia no ensino que eles passavam para Israel. Então eles tinham que combater a Jesus Cristo. Então nós devemos ter cuidado com aqueles que dizem palavras persuasivas, mas no fundo eles querem desmentir a verdade bíblica. Porque aí está o ponto. Eles conseguem divorciar o fazer, o saber do fazer, né? Eles não te levam a fazer. Eles podem até te ensinar, mas geralmente vão ensinar como na aula passada, que nós aprendemos, né? Vão ensinar conforme a sua ideia e não o fazer, o serviço, né? Conforme a Bíblia diz. Para a obra do ministério, aperfeiçoamento dos santos e edificação do corpo de Cristo. E o nome disso chama-se incoerência. E com certeza, nós não queremos formar incoerentes, mas sim pessoas que coerentemente servem a Deus e ao próximo, como fruto de um saber que os leva a fazer. Vocês entenderam? Aquele que está ensinando, ele tem a alegria, ele é coerente dentro da palavra de Deus, em passar aquilo que sabe, a fazer aquilo que sabe e também levar, né, aquele que está aprendendo as mesmas coisas, as mesmas finalidades. Assim, a educação cristã é fundamental para o desenvolvimento espiritual e missional. Missional, eu não estou falando aqui dessa questão de missão, de ir para tal lugar, não. Missional é a missão da igreja.
E para que eu cumpra a missão da igreja, que é ide e pregai o evangelho a toda criatura, eu tenho que estar espiritualmente bem, eu tenho que estar espiritualmente sadio para fazer a obra do ministério. E falo sadio não é de doença, não, é sadio espiritualmente, certo? Para cumprir a missão. A missão qual é? Pregar o evangelho. E a outra missão da igreja, uma é externa, outra é interna. A externa é pregar o evangelho, a interna é a união do corpo de Cristo. E dentro da união do corpo de Cristo, nós estamos vendo aqui a edificação dele, é um dos pontos. Então, essa é a função missional da educação cristã, não é? Que é para o desenvolvimento espiritual missional dos santos. E precisa ser um fórum, quer dizer, precisa ser um lugar onde as pessoas estejam de aprendizado permanente e dinâmico. Não adianta eu começar e depois eu passo, depois agora vamos fazer de novo. Não, isso tem que ser contínuo, contínuo. O ensinamento é contínuo. Nós vemos isso na nossa própria vida, não é? A criança começa lá pequenininho, né, no baby, lá no jardim da infância, vamos falar em português, lá no jardim da infância. Aí ele passa lá para o grupo escolar, tal, e faz, depois passa para o ginásio e faz, depois faz o segundo grau, né? Aí depois do segundo grau, ele faz a faculdade, quer dizer, é um conhecimento que começou lá no jardim da infância e vai terminar num pós-doutorado. E mesmo depois do pós-doutorado, ele precisa de fazer curso de aperfeiçoamento. Então, esse aprendizado ele tem que ser permanente e dinâmico. Eu usei aqui um exemplo da vida material, mas assim também tem que ser a vida espiritual, a vida na igreja. Grandes lacunas formadas no ensino da igreja faz com que ela tenha um crescimento desregulado. Então, vamos dar um exemplo. Vamos falar sobre a santidade. Aí fala-se sobre a santidade. Aí depois abre uma lacuna imensa. Aí lá na frente, não, agora nós vamos falar sobre as funções do corpo de Cristo. Essa lacuna que ficou, não há o quê? Não há o aperfeiçoamento, não há a prática. Ele começa a santificação, mas ele se perde nessa lacuna porque não tem nada para completar. Aí depois dessa aí vem, agora nós vamos falar sobre o corpo de Cristo. Aí passa um tempão, tal, 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 tal. Agora nós vamos falar sobre o ministério de Jesus. Então, às vezes nós temos a impressão que nós estamos ensinando. E estamos ensinando. Porém, nós não somos organizados como a igreja. Nós não temos uma coerência de ensino. Eu começo ok, parou, aí é aquilo que eu te falei, abre um espaço, aí um espaço ela começa. Então, enfim, é como se fosse um pico e um vale, um pico e um vale. Isso traz intranquilidade cristã, principalmente para os mais novos. Então é isso que eu digo, precisa ser um fórum de aprendizado permanente e dinâmico. À medida que você vai sendo você ensina, você traz pessoas para o seu lado, né? Para que elas exerçam aquilo. Então é dinâmico, é centrado na palavra do Senhor, de Deus, mas sintonizada com o que está no mundo. É aquilo que eu digo. Não é que você está no mundo, mas é você entender o que está acontecendo no mundo para saber como aplicar a educação cristã, né? Você saber, né, qual é o seu contexto local,
qual é o seu contexto regional, onde a igreja está localizada. O ensino é o mesmo, porém, às vezes, é necessário não distorcer a palavra de Deus, mas entender onde você está para saber como aplicar a verdade. Ok? Palavra e contexto jamais deveriam estar separados, pois é a palavra de Deus que transforma o contexto. É. Vê a história de Jonas e Nínive? Jonas fugiu, mas depois, ele no ventre do peixe, ele se arrependeu, ele orou e pregou na cidade de Nínive. Ela seria destruída pelo seu pecado. O rei de Nínive fez o quê? Chamou toda a população a se prostrar diante do Senhor. E ali foram poupadas 120 mil almas. É a palavra que transforma o contexto. O contexto de Nínive era uma cidade pecadora. Mas quando chegou a palavra de Deus, ela mudou o contexto daquela região, daquela cidade, daquele local, pela palavra de Jonas. Ok? E por sua vez, é o desafio dos santos para o exercício e desempenho de seu serviço serem capacitados pela palavra. Isso só vem através da educação cristã. Não é? Por isso que o tema é: qual é a importância da educação na igreja? É capacitar a sua membresia para o serviço de Deus, sendo orientados e aprendizar e sendo, né? Desculpa, perdeu a palavra, sendo orientados e sendo capacitados para exercerem a obra do ministério da palavra, seja fora ou seja dentro, ok? Então nós terminamos esse assunto aqui. Aula que vem nós vamos começar um novo tema dentro da educação cristã. Fica com Deus. Tchau, tchau.